Socializar não é uma parada fácil pra todo mundo não, principalmente pra adolescentes aqui no Brasil. Alguns têm muita dificuldade em fazer amizade, em se conectar com outras pessoas, e é justamente sobre isso que a gente vai ler o relato do Léo. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo, ou algo que você esteja sentindo no momento seja trazido aqui pela gente, para isso basta você ir até o link que tá no comentário fixado desse vídeo, ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve eu te traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira e possa fazer uma doação aqui para fortalecer nosso trabalho, na descrição também vai ter o link do LivePix para que você possa mandar qualquer valor. Bom, vamos ao relato do Léo. Desde criança, sempre foi difícil pra mim socializar com os outros. Mesmo que nessa época eu tenha sido mais extrovertido, ainda assim a maioria das pessoas, maior parte da escola, me achavam estranho pelo meu jeito, me excluíam ou tentavam não ficar muito perto de mim. Eu não sei exatamente se isso era algum problema em mim ou se só não foram com a minha cara, mas com o tempo isso foi fazendo eu me sentir não incluído em todas as partes sociais, como trabalhos escolares, grupos ou em dupla. E por conta disso foi afetando a minha forma de socializar com o mundo em si. A minha família percebeu que meu jeito mudou e sim tentaram fazer algo a respeito, só que eu não acho que foi do jeito certo. Eles mais tentavam me forçar a sair de casa e falar com os outros olho no olho do que sentar e conversar sobre o que eu estava sentindo e a minha relação na escola. Com o tempo eu fui reprimindo cada vez mais esse sentimento e obviamente não só pelo motivo escolar, além de outros da minha vida me afetarem nesse pensamento, fez com que o meu medo social se tornasse uma parte de mim por anos. Eu estou prestes a fazer 18 anos, tendo muito medo de sair de casa pelo motivo de ser julgado e visto com olhares ruins ou que aparentam zombar de mim. Eu vivo com isso desde a minha infância e nunca consegui tirar essa desgraça da minha vida. Léo, obrigado demais pelo relato. Eu sinto muito que você se sinta assim desde sempre, desde criança. E tudo isso deriva, claro, de um trauma que você sofreu e um trauma que foi se retroalimentando durante a sua vida, mas principalmente porque pro nosso cérebro, nós sermos afastados do bando, nós sermos afastados socialmente, é uma parada que significa a morte. É complicado falar assim, mas a gente vive atualmente um descompasso evolutivo. Esse descompasso evolutivo é o seguinte: nosso cérebro ele foi moldado durante milhões e milhões de anos atrás, na época das cavernas, em uma época que nós não tínhamos uma vida tão moderna assim. E hoje em dia a gente ainda vive com esse cérebro antigo, porque demoraria milhares e milhares de anos para ele se atualizar para o mundo de hoje. E aí, antigamente, na época das cavernas, em épocas mais antigas, as pessoas viviam em bandos. E você ser afastado de um bando significaria morte para você, porque um animal selvagem poderia te atacar, outra tribo poderia te atacar, e esse pensamento tá marcado no nosso cérebro desde então. O que acontece, Léo, é que esse sentimento de difícil socialização ou de ser excluído acaba gerando em você um medo parecido com o medo da morte. No sentido de que o seu cérebro entende isso como um perigo absurdo e iminente. E aí é muito difícil a gente conversar sobre isso sem a gente tentar voltar atrás e perceber quando tudo isso começou com você. Muitas vezes, o cérebro da criança, muitas vezes não, né? Diretamente falando, o cérebro da criança ele é muito maleável, no sentido de que a criança acredita tudo o que ela pensa sobre si é verdade. Isso também é muito comum na adolescência, mas se você pega algo que vem desde a sua infância, você acaba acreditando e confiando numa crença. Se eu não me engano, o Bacaco falou isso em outro vídeo, acho que é a crença central, não é isso? É de que parte da psicologia, Bacaco? Isso, era da TCC. Pronto, da TCC, né? Isso acaba alimentando uma crença central de desvalor em você. Então, se você, por exemplo, tem um contexto de vida em que todo mundo te exclui, um contexto de vida em que todo mundo acaba se afastando de você ou acaba afastando você, isso gera um sentimento de despertencimento, um sentimento de tristeza, e a única solução que o seu cérebro encontra não é socializar, porque socializar seria doloroso demais, porque você seria rejeitado umas vezes, então seu cérebro acaba se fechando numa concha, acaba fazendo com que você se feche mais ainda com medo dessa rejeição. Sendo bem sincero, talvez seus pais não tenham encontrado a melhor maneira de te ajudar com isso. Talvez eles te ajudariam muito mais se eles sentassem e tentassem te entender. Eu concordo com isso. Ao mesmo tempo, a solução que seus pais imaginaram não é necessariamente uma solução ruim. O que eles tentaram fazer de forma inconsciente e nada profissional, claro, foi uma terapia de exposição. No sentido de que essa terapia, por exemplo, quando você tem medo de fazer algo, você vai fazendo pouco a pouco esse algo até você ter a coragem de fazer aquilo de forma concreta. Por exemplo, terapia de exposição é muito comum em quem tem medo de dirigir. A pessoa que tem medo de dirigir, ela não vai sair dirigindo no primeiro dia da terapia. Na verdade, ela vai ficar dentro do carro e vai conversar com o terapeuta. Vai simplesmente conversar com ele dentro do carro. Depois vai conversar com o carro ligado. Depois vai conversar engatando a primeira marcha. Até que no final de todo esse processo, o paciente, né, o terapeuta, entenda que aquele medo que ela tinha
tinha foi sendo rebatido pouco a pouco, por micropassos mesmo. Onde eu quero chegar com toda essa conversa? Os jovens aqui, pelo menos do Brasil, do contexto que eu conheço, estão com muita dificuldade de socialização. A gente pode falar sobre a internet, pode falar que a culpa é de qualquer outra coisa, mas é um problema real que tá havendo agora. Na minha época, e isso me faz soar muito idoso, a gente não tinha tanto problema assim de socialização. Eu, pelo menos, não notava, ou como não tinha internet, a gente não sabia dos problemas de outras pessoas. Mas todo mundo se comunicava. Não existia ninguém realmente extremamente excluído. Poderia existir um caso ou outro, mas assim, era muito raro. Até eu, que não era um cara popular, digamos assim, na escola, eu tinha o meu grupinho de 2 amigos. Era eu e mais 2 caras e, cara, a gente se dava bem. A gente, do ponto de vista social, a gente fazia bem o papel disso. O que pode acontecer com você, isso aqui não é uma sugestão, isso aqui você precisa ir em um psicólogo e talvez um psiquiatra para realmente avaliar essa questão do quanto isso te exige mentalmente, essa questão de socialização. Pode ser uma fobia social, pode ser uma parada bem mais séria que você não vai resolver num vídeo no YouTube, mas pode ser interessante você começar aos poucos mesmo a fazer uma terapia de exposição para você, no sentido de que você tem medo de sair de casa, de ser julgado, você falou. E esse é um medo muito forte, porque você não consegue sair de casa sem isso te afetar. E eu não digo isso com julgamento, eu não digo isso falando que isso é um problema seu, que você tá errado, não. Eu tô dizendo que isso te afeta tão grande que o simples ato de sair de casa é pesado pra você, Léo. Então você precisa procurar ajuda profissional, é claro, isso aí já tá mais do que claro aqui, mas você também precisa assumir um pouco da responsabilidade de tentar dar passinhos de bebê. Fala assim, cara, eu não vou sair na rua porque eu tenho medo de me julgarem. Eu vou pelo menos ficar sentado aqui na calçada de casa. Eu vou pelo menos falar com uma pessoa. Aos poucos você vai tomando esses passos que, mais uma vez, você precisa que alguém te oriente a fazer isso. Não é uma parada que você vai fazer sozinho ao ponto de se traumatizar demais. Não é algo que um vídeo nosso aqui no YouTube vai solucionar pra você. Talvez o seu trauma ficou tão profundo no sentido que você precise realmente de ajuda profissional. Mas apesar disso, é interessante você pensar que você vai completar 18 anos agora. O clichê aqui do canal é eu falar do córtex pré-frontal, da sua mente não tá formada. Mas você, Léo, ainda não é você. Você ainda é um molde do que vai se tornar o Léo de verdade no futuro. E tem muito tempo pra você ainda modelar esse molde, pra você ainda manusear ele, pra transformar naquele Léo que você quer. Eu não quero soar coach aqui pra você, mas o que eu tô dizendo é, Léo, você, embora esteja sofrendo agora, tem como sofrer muito menos no futuro ou até ter uma vida do ponto de vista normal pra você, desde que você procure ajuda. E isso, claro, depende de você, depende de conversa com seus pais. E o que eu oriento é que você, cara, vá conversar diretamente com seus pais sobre isso. Ao invés de esperar que eles sentem e conversem sobre isso com você, chega, mãe, eu tô sofrendo, eu tô tendo algum problema na escola, eu me sinto estranho, eu sinto que eu preciso de ajuda, eu não consigo mais tomar conta disso sozinho, eu preciso da sua ajuda. Essa simples medida muitas vezes acaba ajudando você a superar tudo isso e ter, mais uma vez, do seu ponto de vista, uma vida normal. E, mais uma vez, um dos relatos em que eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal aqui. Mas eu, assim como o sobrevivente mencionou, nossa época assim não é tão distante, mas eu lembro que por mais que eu fosse bem fechado, bem reservado, eu também tinha dá pra dizer assim, um grupo de amigos ou um colega com quem eu passava mais tempo na escola. Tinha um grupinho lá que a gente sempre se reunia no horário do intervalo pra jogar alguma coisa, etc. Coisas assim. Mas eu lembro que logo no começo, eu nunca fui uma pessoa muito sociável, etc. Eu sempre fui de ficar mais na minha, desde que eu tinha uns 5 anos de idade eu entrei na pré-escola. Mas eu lembro de eu sempre ter tido uma certa dificuldade em me aproximar de outras crianças ou ter algo em comum pra compartilhar com outras crianças. Eu lembro que na época que eu tava no fundamental, por exemplo, na época que era o 6º ano do ensino fundamental, eu lembro que eu tentava interagir com alguns coleguinhas, tentava conversar, puxar algum assunto, mas eu me sentia muito deslocado. Me sentia deslocado porque era uma galera com uma realidade completamente diferente da minha. E durante a juventude, claro, isso vai entrar aqui um pouco da questão do bullying também, aquela coisa toda que a gente já conversou aqui, mas um fator que pode acabar gerando um certo receio também, diferença de interesses ou até mesmo ambiente que você tem em comparação a outras crianças. Ou eu tô falando aqui como eu pensava antigamente, mas é como eu percebo hoje em dia. Mas eu percebia que, por exemplo, eu não conseguia conversar com outras crianças porque eu não tinha o mesmo interesse das outras crianças. Eu chegava lá, eu nem lembro porque eu gostava na época, mas eu gostava de assistir algumas coisas na internet quando eu podia, porque eu não tinha internet em casa. Mas meus colegas assim de sala, todo mundo tinha internet. Alguns outros colegas tinham, sei lá, Xbox One, PlayStation 4, e eu ainda tinha um PlayStation 2. E um tempo depois eu nem tinha mais. Então eu não tinha um ponto em comum pra conversar com aquela galera toda. Então, por conta disso, por conta de eu ter uma certa limitação naquela idade, eu me sentia sem assunto. O máximo que eu
conseguia conversar com as outras crianças era sobre o que eu assistia na TV. E naquela época as crianças assistiam, sei lá, Carrossel na TV, e eu não assistia Carrossel, então não sabia sobre o que conversar. Justamente por conta dessa questão do interesse também. Além de, claro, tinha toda uma questão social, alguns colegas meus, eles tinham muito mais dinheiro do que eu tinha. Eu era pobre naquela época ainda, não que hoje seja muito diferente. Mas eu lembro que essas coisas todas acabavam influenciando para que eu tivesse um pouco mais de receio de querer interagir com as outras pessoas. Porque eu pensava que eu não ia ter assunto para conversar com ninguém, eu não tinha interesse em comum para conversar com ninguém. Então o máximo que eu tinha para conversar era com uns poucos colegas com quem eu jogava no tempo livre, na hora dos intervalos da escola. Então acho que ter essas coisas em mente também pode ajudar, pelo menos a você ter uma compreensão melhor de si mesmo em relação a tudo isso. O que é que eu quero dizer de forma mais simplificada? Muitas das vezes esse receio que você tem, essa preocupação de ser julgado também vem de interesses que as outras pessoas têm que você não tem. E tá tudo bem, outras pessoas têm interesses diferentes, você tem seus interesses, você não precisa ter necessariamente os mesmos interesses das outras pessoas para tentar interagir com elas. Às vezes pode ser útil se você quiser estabelecer algum contato com alguém e você procurar demonstrar interesse, inclusive foi uma coisa que a gente já conversou aqui no vídeo sobre amizade. Claro, você vai ter que passar por esse processo todo de exposição, de você superar seu medo aos poucos de interagir com outras pessoas, mas às vezes pode ser interessante também você começar, quando você chegar nessa etapa, claro, você começar a tentar compreender melhor o mundo das outras pessoas, os interesses das outras pessoas, porque é uma coisa que ajuda você a desenvolver um pouco mais de conexão com outras pessoas, é você procurar entender a forma que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa gosta. E isso foi algo que eu aprendi meio que indiretamente. Na época eu não tinha ninguém pra me explicar isso, então a forma que eu comecei a socializar foi simplesmente tentando ser um pouco mais espontâneo, sem me prender a uma máscara social e coisa assim, ao mesmo tempo que eu tentava procurar saber mais sobre as outras pessoas com quem eu tava conversando. E claro, isso vai muito do seu ambiente também. Isso é algo que a gente vive batendo aqui na tecla, isso é algo que a gente vive falando aqui, mas o seu ambiente também pode pesar muito na forma que você vê toda essa situação. Então é interessante, aos poucos, você começar a procurar, talvez, ambientes diferentes com coisas que você tem interesse. Porque você procurar um ambiente com pessoas que tenham o mesmo interesse que você, que queiram a mesma coisa que você, pode ser uma forma mais fácil de você procurar alguma conexão com outra pessoa. É mais ou menos essa ideia aqui. Vamos supor que você tenha interesse, que você goste de jogar, sei lá, que você gosta de jogar xadrez, que é só um exemplo. Vamos supor que você gosta de jogar xadrez. Daí, se você quiser interagir com outras pessoas, se você quiser procurar alguma conexão com outras pessoas, é interessante talvez você começar a frequentar lugares com pessoas que joguem xadrez. Sei lá, vai conversar com os velhos da praça que jogam xadrez, se na sua cidade tiver isso. E claro, assim, eu não quero entrar no mesmo nível de forçação que a sua família tentou fazer, de te obrigar a sair de casa pra interagir e só gerar mais traumas. Mas aos poucos, conforme você for passando por essa etapa toda de sair de casa, de ir enfrentando essa fobia gradativamente, assim que possível, pra você começar a estabelecer alguma conexão com outras pessoas, uma outra estratégia talvez seria você procurar coisas que você gosta, você procurar interesses que você tenha que talvez outras pessoas na sua cidade tenham, e você também procurar participar desses ambientes em que estão essas pessoas. É uma coisa que muita gente da corrida faz, por exemplo, de começar a correr e depois de tempo você acaba entrando num grupo com outras pessoas que correm também, com o tempo você começa a participar de treinos, as pessoas começam a te chamar, e isso tudo é uma forma de te fazer se sentir parte de algum grupo, de te integrar com outras pessoas. Isso vai te trazer um pouco mais de segurança também. Aos poucos você vai diminuindo o tamanho que esse monstro tinha dentro da sua cabeça. E claro, com a terapia você vai ter que fazer isso gradativamente, mas por hora é importante que você também aprenda a procurar um pouco seus interesses, inclusive mudar o seu ambiente, porque vai soar muito repetitivo, mas então em vez de ficar colocando tudo na conta da força de vontade, como a galera fala, ou de se expor a mais pessoas, é interessante você começar a modular o seu ambiente para que você tenha mais acesso a pessoas com quem você possa se conectar de verdade e ao mesmo tempo comece a superar essa dificuldade que você tem. O psicanalista, o Donald Winnicott, ele falava que as pessoas tentavam com frequência construir um falso eu defensivo para sobreviver emocionalmente. E é justamente isso que talvez esteja acontecendo com o Léo. Não porque o Léo seja falso, não é isso, mas sim porque viver constantemente machucado pela exclusão social faz a pessoa se fechar para evitar ser machucado de novo, né? O cérebro cria uma sensação de tipo, pô, velho, eu não quero me magoar de novo, eu não quero sofrer de novo, então vou evitar isso. Isso acontece, inclusive, com pessoas que tiveram um término de relacionamento traumático. Eles falam assim, cara, eu não vou mais me relacionar com ninguém, não quero mais, vou viver sozinho, enfim. Tô dizendo isso, Léo, porque você tá vivendo num modo de autodefesa que você não consegue desligar ele mais. Por isso que eu digo que você deveria procurar, né, uma ajuda profissional, mas principalmente porque você gerou essa autoproteção tão grande que é difícil você desfazer ela. O Kierkegaard, né, o Søren Kierkegaard, meu cristão preferido, Soren Kierkegaard, fala direito. Desculpa, como é a pronúncia aí? Soren Kierkegaard. Desculpa. Dizia que a ansiedade... O cara lá. O patrocinador, né, pô? É o patrocinador do mês. Ele falava que a ansiedade
realidade nasce quando a pessoa sente que tá sendo observado o tempo todo. Então, assim, é normal a gente ser observado. Isso é natural. As pessoas veem a gente, nós temos matéria e as pessoas, né, conseguem ver a matéria que forma o nosso corpo. Só que o problema é que quando a gente pega esse sentimento de ser observado e traz pra algo que faz com que a gente simplesmente não consiga existir em paz, a gente tem um problema. Você aparentemente não parece ter medo das pessoas em si, mas sim do olhar que elas têm de você e da exclusão que elas podem acabar gerando sobre você. Isso trazendo um pouco mais para próximo da nossa realidade, da nossa ciência de hoje, da nossa neurociência, tem algo chamado Spotlight Effect, que é o efeito holofote, que é um efeito que foi estudado por alguns pesquisadores, como o Thomas Gilovich, e basicamente é uma tendência humana, natural, que a gente tem, de acreditar que a gente está sendo observado, analisado e julgado o tempo todo, só que mais do que a gente realmente está. É como se a nossa mente colocasse um holofote imaginário em cima da nossa própria cabeça e todo mundo prestasse atenção na gente. É por isso que o nome é Spotlight Effect, né? O efeito holofote. Então, quando alguém se sente ansioso, socialmente falando, ou passou muitos anos sendo julgado como você foi, Léo, esse efeito fica ainda mais forte, porque a pessoa entra no ambiente e sente que todo mundo fica reparando o jeito dela de andar, o jeito dela de olhar, a roupa, o silêncio, a voz, a postura, o nervosismo. Qualquer mínimo detalhe você acaba vendo ou acaba entendendo que as pessoas estão notando em você, mas na verdade não estão. A realidade social é bem diferente disso. A maior parte das pessoas está preocupada consigo mesma e focando no próprio universo. E eu não tô dizendo isso pra diminuir o que você sente. É interessante a gente falar isso pra você entender o que você sente. E não é eu falando aqui que você vai perceber, é verdade, ninguém se importa comigo. Até porque você tem um repertório comportamental que reforça o fato das pessoas te excluírem. Só que você precisa entender que o seu cérebro, ele não tá funcionando da forma correta, digamos assim, né? Não leva isso pra um sentido psiquiátrico, pelo amor de Deus, mas um sentido comportamental, de que o seu cérebro entra num modo de escaneamento o tempo inteiro, verificando se você tá andando direito, se você tá falando direito, se você tá se comportando direito, com medo do julgamento das pessoas, mas na verdade o seu cérebro não foi projetado pra estar desse jeito o tempo todo. O problema é que quando você começa a procurar o julgamento em todos os lugares, a sua mente começa a interpretar alguns sinais neutros como ameaça. Por exemplo, você tá andando na rua, Léo, e alguma pessoa olha pra você e desvia o olhar. Esse é um sinal neutro. Você não sabe o que passou pela mente da pessoa. Você não sabe o que a pessoa pensou. Você não sabe nem se a pessoa olhou de verdade pra você. Às vezes você só tava no ponto focal da pessoa e você saiu do ponto focal dela. Mas quando isso acontece, imediatamente você pensa assim, cara, essa pessoa percebeu alguma coisa errada em mim. Essa pessoa tá me achando esquisito. Essa pessoa tá me achando feio. Essa pessoa me julgou. Sendo que, na verdade, cara, às vezes isso nem aconteceu. A sua mente cria uma narrativa tão poderosa que você não consegue sair dessa narrativa por conta própria. Esse mecanismo todo também a gente pode juntar ele com algo que o Jean-Paul Sartre falava de o olhar do outro. Pro Sartre, quando a gente sente que a gente tá sendo observado, a gente deixa de nos sentir como sujeitos livres e a gente começa a nos imaginar como uma espécie de objetificação na cabeça das outras pessoas. E isso é uma experiência bem desconfortável, porque parece que você tá tendo a sua existência avaliada do lado de fora. E quanto mais você acredita que tá sendo observado, mais artificial você se torna socialmente, menos você consegue ser o Léo de verdade. Você acaba sendo esse Léo com camadas e camadas de máscaras sociais, porque você fica monitorando cada movimento que você faz, cada expressão que você faz, cada palavra que você usa, e isso gera um travamento, uma tensão, cara, uma autoconsciência extrema, que vai destruir você a longo prazo se já não estiver te destruindo. Então, assim, você precisa entender que seu cérebro não tá funcionando no modo correto. Você precisa entender, Léo, que talvez você e outros jovens que estão ouvindo a gente estão com uma autoavaliação constante na própria cabeça, algo que não é natural, repito, não é natural isso nesse nível, e você precisa procurar ajuda de fora, porque dentro da sua própria cabeça, você não consegue sair desse estado sozinho. E eu não estou falando isso, Léo, no sentido de falar que você é incapaz de sair dessa sozinho, mas existem coisas que só funcionam a partir de uma intervenção externa. Eu falo isso preocupado com você e com outros jovens que a gente acompanha aqui no canal, de perceber, assim, eu tô falando tudo isso, Bacaco, mas também acaba acontecendo das pessoas não terem condições financeiras, né, de procurar. Isso que é complicado no Brasil, cara, porque tem algumas coisas que você só consegue lidar com uma intervenção de fora, mas nem sempre você tem a possibilidade de ter essa intervenção por motivos financeiros. Mas é interessante, na medida do possível, cara, tentar o SUS se você não tiver condições, psicólogos escolares se tiver na sua escola, mas procurar seus pais, principalmente, cara, uma conversa mais sincera com seus pais, ajudaria muito. Mas se você estiver nesse estado, como eu estou imaginando, Léo, e se você que está ouvindo esse vídeo também está nesse estado, não tem frase de coach, não tem filosofia, não tem vídeo no YouTube
YouTube que vai tirar você dessa, a não ser justamente uma intervenção profissional, alguém que consiga de fato te ajudar nesse quesito. Eu sei que isso vai contra até o canal, parece que eu tô invalidando o que a gente diz aqui, o que a gente diz realmente vale a reflexão, realmente é algo importante, mas no ponto de vista de solucionar essa questão, cara, é necessária ajuda externa, né? Nesse nível, se você que tá vendo esse vídeo, é comum a gente atribuir sintomas a gente. Se você que tá vendo esse vídeo só tem um pouco mais de dificuldade social, calma, não precisa chegar nesse nível, mas é interessante você usar isso como reflexão, principalmente sobre esse Spotlight Effect, principalmente sobre você viver dentro da sua própria cabeça e essa sua própria cabeça ficar te avaliando constantemente, certo? Não é normal você viver assim, você tem que quebrar esse padrão de alguma forma, seja de forma externa, seja talvez de forma interna, mas principalmente conversando com seus pais, conversando com algum adulto que possa te ajudar nisso. Eu não queria que o vídeo soasse, né, esse tipo de conselho que acaba sendo frequente, piegas, mas nessa situação, isso me deixa muito preocupado com você, Léo, e com outras pessoas que estejam passando por isso. É interessante que você procure o quanto antes lidar com toda essa situação, porque ninguém merece passar uma vida inteira se sentindo rejeitado ou sentindo que é excluído pelos outros. E vale lembrar também que ele é bem jovem, ele falou que ele vai fazer 18 anos ainda, certo? Então, nesse caso, a gente tem ainda todo aquele fator de identidade que a adolescência já traz por si mesmo, que acaba pesando muito mais a situação toda. E, inclusive, cara, se você forçar, se você ficar constantemente forçando, tentando colocar em si mesmo uma máscara social pra atender o que os outros esperam, você pode acabar soando artificial demais. E mesmo se você for artificial demais, as pessoas vão estranhar porque você tá sendo muito artificial. Então, é importante que a gente tenha uma ideia de que você ser espontâneo não é você simplesmente agir que nem um maluco socialmente que não entende que existem certos limites sociais. Não, existem sim certas coisas que as pessoas esperam da gente, que se a gente não fizer, as pessoas vão achar a gente estranho de verdade. Tem o fator de sobrevivência nisso, tem o fator social nisso, que a gente não pode descartar. Isso não é necessariamente de todo ruim. O problema é quando a gente cai em extremos nessa situação toda. O problema é quando a gente cai tanto na expectativa das outras pessoas, isso gera uma pessoa que é completamente artificial, e isso faz as pessoas te olharem meio esquisito, porque parece que você não tá sendo espontâneo de verdade. Ao mesmo tempo é que se você for extremamente espontâneo, você for muito pro outro lado, as pessoas vão te achar muito mais estranho porque você não tá atendendo a expectativa social nenhuma. Então é importante que você procure estabelecer o meio termo disso, mas é claro que a gente não dá pra esperar de uma pessoa que tem 18 anos, vai fazer 18 anos. Só que com a terapia à disposição, é claro, quando você tiver condições de fazer, ou mesmo com algumas coisas mais simples, como passos de bebê mesmo, como o sobrevivente falou, aos poucos é interessante você começar a tentar aprender com a situação ao seu redor. Eu sei que falando de um trauma é algo meio pesado de se falar, principalmente se você passou por muita exclusão, algo que eu também já passei muito, e assim, é importante que você saiba procurar também o equilíbrio entre essas duas coisas, no sentido de que você tem uma certa noção de como você deve se comportar socialmente, mas que você não considere isso como uma regra rígida, no sentido de que, não, eu tenho que me comportar dessa maneira, eu tenho que andar desse jeito, eu tenho que falar desse jeito, porque senão vai todo mundo me achar estranho. Cara, uma coisa que é importante falar também é que quem quiser te achar estranho, quem te acha estranho, vai te achar estranho independentemente do que você faça. Muito das opiniões que as pessoas têm sobre a gente vem muito mais delas mesmas do que sobre algo que a gente faz. Às vezes algo que a gente faz só ou potencializa aquilo que elas acham da gente, ou não. Isso entra muito naquela ideia do efeito holofote também. Então, cara, nesse cenário todo, é importante sim que você comece a se expor, vamos bater nessa tecla aqui de novo, com responsabilidade, não é você simplesmente se jogar numa situação dessa sem considerar nada, até porque no pior dos casos você vai ter um trauma muito pior do que você já tem, mas começar a observar as coisas ao seu redor. Mas observar não no sentido de, ai meu Deus, vai todo mundo me julgar, ai vai todo mundo falar alguma coisa a meu respeito, não. Mas é você observar, procurando entender como é que aquilo tudo funciona, para que você comece aos poucos a fazer daquilo que você observa algo de você mesmo, mas não a ponto de... É meio complicado, eu acho que eu dei uma viajada aqui legal, mas é basicamente você aos poucos tentar se expor a essas dinâmicas mais sociais, claro, isso dentro de um contexto de pessoas, dentro de um ambiente com pessoas que têm os mesmos interesses que você, para que você se sinta um pouco mais confortável, e aos poucos você comece a aprender de fato, porque muito do aprendizado vem da gente se expor às situações em si. E isso é algo que eu, inclusive, tem contribuído para a geração de hoje em dia, para essas pessoas mais novas, olha a gente batendo em jovem de novo, mas por conta da internet as pessoas não têm mais interagido presencialmente umas com as outras. E quando você tirar um celular de uma conversa, por exemplo, quando você vai colocar alguém para conversar fora de uma tela, a pessoa não sabe como se portar porque ela não tem experiência com aquilo ainda. Ela não sabe como ela deve agir, como ela deve se portar, sobre manter contato visual, porque ela não aprendeu a fazer essas coisas. Ela não tem repertório comportamental, vamos falar dessa forma, para interagir com outras pessoas. E isso é algo que você só vai desenvolver conforme você for tentando de verdade. E não quero soar muito redundante
bastante aqui, mas claro, você vai ter que respeitar seus limites, você vai ter que entender quais são os seus limites, para que você possa, aos poucos, ir aprendendo sobre tudo isso, você se inserir dentro da sociedade para tentar estabelecer alguma comunicação, um contato mais profundo. Só que isso tudo não pode custar a sua paz mental também, isso não pode custar muito de você emocionalmente. É importante que você tenha seus limites para socializar com outras pessoas e que você não abuse desses limites, caso contrário você só fica mais cansado, mais exausto e talvez até muito mais traumatizado do que antes. Você vai criar uma aversão a socializar com outras pessoas. Sendo que, como Aristóteles mesmo falava, o ser humano é um animal político, a gente tá constantemente interagindo com outras pessoas. Você falando isso, Bacaco, e eu lembrando de você dizendo assim, cara, tô cansado. O que foi que houve, cara? Socializei hoje, precisei sair de casa. Muito cansativo, mas é por conta daquilo. É justamente o que eu falei sobre limites. Pessoas têm limites diferentes de interação. Algumas pessoas podem tolerar mais do que eu, que não é muito difícil, eu acho que qualquer pessoa tolera muito mais do que eu. Não, eu brinco dizendo que eu tenho a bateria social baixa, você já não tem bateria social. Exato. Você sabe socializar, mas não significa que você quer, né? Exato. E é justamente esse o ponto, é você saber socializar, não é você socializar por uma pressão. Como a gente já falou aqui, tirar a espontaneidade vai fazer com que as pessoas te achem esquisito. Ao mesmo tempo é que se você for espontâneo demais, as pessoas vão te olhar estranho do mesmo jeito. Então é meio que aquela história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? Então nesse cenário todo, cara, é importante sim que você procure aprender a socializar. E se você vai trabalhar só com exposição, não existe um curso que te ensine a socializar. Isso tudo é o que você vai ter que aprender na prática. Inclusive foi como eu tive que aprender a socializar. Ninguém me ensinou, não, você tem que interagir mais com as outras pessoas. Eu simplesmente cheguei com as pessoas e tive que aprender a conversar. Claro, com responsabilidade, você vai ter que aprender isso na terapia também. Aos poucos se expor, dar pequenos passos. Às vezes dar um oi pra um senhorzinho na rua já é um grande passo. Não é o que você deve desprezar. Muito obrigado por ter assistido esse episódio até aqui, eu espero que você tenha gostado dele. Se você assistiu até aqui, eu imagino que você gostou do episódio, então por favor se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, a gente seria muito grato, tem o link aí do LivePix na descrição, em que você pode enviar um Pix de qualquer valor pra gente, acho que até de R$1 você consegue enviar e já ajuda muito. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.